Então, meu nome é Henrique Bueno, eu sou um dos... Não está funcionando aqui, ó. Ele começa e depois para. Bom, enquanto está arrumando... Meu nome é Henrique Bueno, eu sou um dos fundadores da Stabilis. Alguém conhece a Stabilis? Legal. Alguém já fez treinamento da Stabilis? Bacana. Foi, legal. Eu tenho um background em sysadmin de uns 15 anos, trabalhei com gestão de projetos, depois fui empreender, né? Mas eu tenho um background bem técnico ainda, tenho algumas certificações AWS, eu sou um instrutor credenciado pela Exim para treinamento DevOps Professional, DevOps Master. E o que eu vou passar aqui para vocês hoje é um pouquinho desses treinamentos, um pouquinho do conteúdo desses treinamentos, para vocês entenderem como que a gente consegue começar essa transformação DevOps dentro das empresas. Então, como que a gente começa isso? Antes de mais nada, antes de eu começar com o conteúdo, já vou deixar claro que eu não vou começar a descrever o que é o DevOps. Acho que a gente está aqui no evento de DevOps, um evento super bacana. Quem está aqui já sabe, já tem a ideia do que é DevOps, né? Então, eu vou partir do princípio de que a gente já conhece um pouquinho a base do que é. E a primeira coisa que eu quero apresentar é alguns equívocos acerca do DevOps, alguns mal-entendidos que as pessoas têm. Tá? Então, o primeiro mal-entendido é que DevOps envolve apenas o departamento de desenvolvimento e o departamento de operações. Né? Eu acho que isso tem muito a ver, porque a gente falou muito, já há um bom tempo, acerca daquele conflito crônico, né? entre Dev e Ops, o muro da confusão. Né? Então, acho que isso acabou ficando muito focado nesses dois departamentos. Mas será que não existe conflito crônico também em outros departamentos da empresa? Por exemplo, será que não existe um conflito crônico do financeiro com o marketing? O marketing precisa fazer mais propaganda para trazer cliente, o financeiro fica segurando ali um pouquinho a grana? Será que não existe conflito crônico entre o comercial e o jurídico? O comercial quer logo o contrato, o jurídico fica segurando o contrato lá para tomar cuidado. Então, tudo isso são conflitos que existem dentro da empresa. Se a gente aplicar conceitos, boas práticas do DevOps, a gente consegue ter toda a empresa, toda a organização com a cultura, aplicando o DevOps. O segundo equívoco é que DevOps é só um time. Né? Então, eu tenho um time de DevOps dentro da minha empresa. Se o DevOps veio para melhorar a comunicação, a colaboração entre as pessoas, né, entre os times, por que eu vou criar mais um time? Né? Eu só vou estar gravando o problema. Então, DevOps não é um time. DevOps é um cargo. Quem aqui tem um cargo DevOps no LinkedIn? Não, vai, vamos levantar. Sem medo, vai. Eu sei que muita gente tem. E tá ok. Eu costumo falar que essa guerra, essa batalha a gente perdeu. Né? Beleza, quer chamar DevOps de cargo? Pode chamar. Mas saiba o que é DevOps e aplique no dia a dia. Tá? Pode deixar o cargo no LinkedIn, porque, afinal de contas, com cargo no LinkedIn, você recebe umas 5 propostas de emprego por semana. Né? E até tem uma informação legal, acho que vocês já ouviram falar naquele relatório da Puppet, né, que eles soltam anualmente lá, State of DevOps Report. Acho que em 2016 eles falaram que profissionais que têm o cargo DevOps, né, que têm o nome DevOps no cargo, ganham 20% a mais de qualquer outro sysadmin. Então, quer usar o termo DevOps, usa, mas saiba o que é DevOps e aplica no dia a dia, isso é o que é importante. DevOps só é relevante para startup. É só startup que aplica DevOps, porque é só startup que aplica o ágil. Não é verdade. Né? Toda empresa, hoje, mesmo empresa que não é de tecnologia, se beneficia com o DevOps, se beneficia em ser ágil. Né? O CEO da Microsoft, da GE, recentemente falaram que toda empresa, independente do seu ramo, é uma empresa de tecnologia. Né? Então, é possível aplicar DevOps em qualquer empresa hoje. Um exemplo claro de uma empresa que não é de SaaS é a HP, né? HP de impressoras, a divisão de impressoras, que conseguiu aplicar DevOps e entregar firmware de impressoras de forma ágil. DevOps significa fazer todo o trabalho com metade das pessoas. Né? Isso o gerente gosta, o dono de empresa gosta. Né? Mas também não é verdade. É demais assim, a gente achar que vamos ter um profissional que vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. O DevOps ajuda as empresas a economizar, a reduzir custo, sim, mas não é reduzindo pessoas. É otimizando processos, evitando desperdícios, mas não reduzindo pessoas. Só existe um jeito certo de fazer DevOps. DevOps não é um framework, igual Scrum, igual ITIL, igual PMBOK. Então, não tem regra.
Por isso que é importante você saber os conceitos, entender muito bem os conceitos, os princípios, e aplicar o DevOps que for benéfico para a sua empresa, a forma que for benéfica para a sua empresa. Não tem jeito certo e não tem jeito errado. E, por conta disso, também não é possível prever o tempo que eu vou levar para uma transformação DevOps. Se alguma empresa de consultoria fala para você que em 3 meses você já vai estar rodando de forma DevOps, não é verdade, porque DevOps é cultura, grande parte, né? E cultura demora muito para mudar. Cultura é pessoas. Então, o tipo de cultura varia de empresa para empresa, então não dá para a gente filmar. A gente costuma falar que DevOps é uma jornada, né? Então, você começa em um determinado ponto e vai evoluindo até onde você acha que é adequado à sua empresa. E outro mal-entendido, outro equívoco é que DevOps é só ferramentas, né? Ferramenta é importante, mas não é só isso. Então, como que a gente inicia a transformação DevOps? Alguém já leu esse relatório desse ano, State of DevOps Report desse ano, da Puppet? Eu achei muito legal, porque eles trazem uma pesquisa. Bom, eles têm uma base de conhecimento enorme lá, que conseguem fazer bastante conteúdo. E eles trouxeram 5 principais passos não, 5 principais etapas que toda empresa passa num processo de transformação para DevOps, né? Então, primeiro ali eles começam com normalização da tecnologia, padronização da tecnologia, expandir as práticas DevOps, automatizar a infraestrutura e depois o provisionamento self-service, né, que é o que a gente deve buscar. Bom, primeiro, só um parênteses, olha que engraçado, né? A automatização da infraestrutura é o 4º passo. Geralmente é o que a gente começa fazendo, né? A gente instala o Jenkins e sai configurando o pipeline. Então, essas são as etapas, né, que geralmente acontecem das empresas que começam a adotar DevOps. Mas eles também falam que existe um passo 0, que é um estágio de construção da fundação. E é isso que eu quero falar para vocês aqui um pouquinho hoje. Então, do estágio 0 e um pouquinho, talvez, de alguns outros estágios, mas focando como que a gente constrói essa base mesmo para começar essa transformação DevOps. O foco do estágio 0 é em colaboração, é em compartilhamento de informações e ideias, coleta de métricas e revisão de processos. Então, para a gente conseguir abordar isso, eu vou falar de aspectos culturais, aspectos teóricos e aspectos técnicos. E eu já quero deixar claro que não tem bala de prata, não tem one size fits all, né? Eu vou passar aqui conceitos e, para a empresa de vocês, vocês têm que avaliar o que faz sentido e o que não faz. Tá? Então, acerca de aspectos culturais. Para a gente começar falando de cultura, é muito importante a gente saber que a gente tem que ter um time de verdade dentro da nossa empresa. E o que diferencia um time de um grupo de pessoas trabalhando? Né? Então, o que é um time? É um grupo de pessoas trabalhando em direção a um objetivo comum, com familiaridade entre seus membros. Então, não são só pessoas trabalhando, eles estão trabalhando com um objetivo comum. Como que a gente consegue construir esse objetivo comum dentro do time? Primeiro, a gente tem que esclarecer os objetivos, esclarecer quais são as metas, né? Onde que a gente quer chegar. Muitas vezes a gente trabalha dentro da empresa e na correria do dia a dia a gente não tem isso em mente. E até uma falha nossa, como se nós formos gestores, de não incutirmos no nosso time quais são os objetivos, né, do que a gente está trabalhando. Além de quais são os objetivos, ser transparente quanto ao plano traçado para chegar nesses objetivos. Beleza, eu quero ser a maior empresa de cloud daqui a 1 ano. Ok, ótimo, vamos trabalhar em cima disso. Mas como que a gente vai chegar lá? Eu tenho que ter claro isso para o time tem que saber quais são os passos que a gente vai fazer para atingir esse objetivo. Isso vai gerar engajamento. E reforçar o papel de todo mundo para alcançar esses objetivos. Né? Eu vou conseguir muito mais engajamento, eu vou estar muito mais disposto a contribuir para os objetivos do time se eu souber exatamente qual é o meu trabalho, o que eu tenho que fazer para a nossa empresa chegar lá. E na segunda parte da descrição do que é um time, a gente fala que tem que ter familiaridade entre os seus membros. E aqui a cultura entra muito forte. A cultura é primordial para a gente conseguir essa familiaridade entre os membros. Então, quais são as características de uma cultura DevOps? E aqui a gente sempre fala bastante de cultura DevOps, e o que eu quis trazer é algo um pouco mais prático. Né? Eu vou apresentar alguns conceitos, né, de cultura e como que a gente consegue aplicar isso no dia a dia. Não fica só no discurso, não fica só na palavra. Tá?
Então, o primeiro ponto principal é empatia, né? A gente já ouviu falar bastante que empatia é crucial para o DevOps. Mas como que a gente aplica isso, né? Primeiro, entendendo exatamente o que é empatia, né? É você conseguir entender os sentimentos da outra pessoa, né? Tem até uma frase que fala que é você vestir os sapatos da outra pessoa, né? Você se colocar no lugar dela e entender os sentimentos dela. Como que a gente consegue ter empatia no dia a dia? Ouvindo. É fácil, eu vou ouvir. E só ouvindo eu crio empatia, mas você tem que prestar atenção como que você está ouvindo. Por exemplo, será que na sua empresa vocês têm o costume de ficar interrompendo muito durante uma reunião? Tá? Vocês estão numa reunião lá, com 10 pessoas na sala, e fica um sempre interrompendo o outro? Será que você está ouvindo a pessoa? Esse é um tipo de comunicação agressiva. Você tem que evitar fazer isso, porque as pessoas vão se sentir intimidadas e não vão contribuir tanto quanto deveriam. Então, a gente tem que tomar cuidado em como nós ouvimos. E até é interessante, porque muitas vezes, inconscientemente, nós interrompemos mais pessoas que têm menos poder do que nós, menos voz do que nós, ou talvez a gente costuma interromper mais mulheres, por exemplo, numa empresa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo ponto, fazendo perguntas. Pergunta é uma forma de você mostrar empatia, que você está interessado no que a pessoa está falando, né? E é uma forma de você também garantir que você está conseguindo entender bem o que a pessoa quer te transmitir. Imaginando de outra perspectiva, né? Imaginando no papel da pessoa que está falando, o que será que ela está querendo transmitir com aquilo. Apreciando diferenças pessoais. Todos nós somos diferentes, né? Temos idades diferentes, uma casada, solteiro. Tem gente que tem mais estudo, tem menos estudo, está passando por um problema de doença, não tá, doença na família, alguma coisa assim. Tudo isso influencia a forma que as pessoas interagem entre as outras. Então, a gente precisa saber entender isso, né, para conseguir ouvir de forma adequada. E aí, uma forma um pouco mais prática é com job rotation, né? Se você pratica o job rotation na sua empresa, você consegue entender muito bem como que cada um passa no seu dia a dia, né? Quais são as dores, onde aperta o calo, né? E aí você consegue gerar empatia. Uma outra característica da cultura DevOps é a confiança. Então, no caso da confiança, ela anda de mãos dadas com empatia. Quando você tem empatia, você tem confiança. Mas, mesmo assim, a gente consegue aumentar um pouquinho mais a confiança do nosso time. Como, por exemplo, tendo percepção de justiça. Se eu sinto que eu estou sendo tratado com justiça dentro da minha empresa, eu vou ter mais confiança no meu time. Se eu sinto que eu estou sendo prejudicado, que eu estou sendo passado para trás, que não estão agindo de boa fé comigo de algum aspecto que for, eu vou ter menos confiança no colaborador, no meu time, na minha empresa. Uma forma da gente criar essa percepção de justiça é, por exemplo, descrevendo formalmente os papéis, níveis hierárquicos e escalas salariais. Se eu sei quais as regras do jogo, eu sei que eu estou sendo tratado com justiça. Mas, principalmente, ser transparente cumprindo o que está lá. Não simplesmente só estar lá e não aplicar, porque aí eu vou achar que eu estou sendo injustiçado. Vai diminuir a confiança que eu tenho no time. Uma outra característica, comunicação eficaz. Então, reconhecendo as diferenças, como eu já comentei, aprender a ouvir. Será que, quando a gente está conversando com alguém, eu estou realmente prestando atenção no que a pessoa está falando, ou enquanto ela está falando, eu estou pensando o que eu vou falar na sequência assim que ela parar de falar? A gente tem que aprender a desacelerar e ouvir o que a pessoa quer dizer, né? Ouvir, assimilar e depois falar. Não só ficar pensando o que você vai falar na sequência, você não está ouvindo. Aplique a escuta ativa, né, fazendo perguntas, interagindo durante a comunicação. Escolha os meios certos de comunicação de acordo com a situação. Então, você tem que saber quando é melhor você fazer uma ligação do que mandar um e-mail, quando é melhor quando mandar uma mensagem no WhatsApp já está de bom tamanho, ao invés de mandar um e-mail, quando você mandar um e-mail é melhor do que você agendar uma reunião. Então, a gente tem que entender quais são os tipos de comunicação e conseguir utilizar no nosso dia a dia sempre, quando for necessário, o tipo certo. E em negociações, busque sempre o ganha-ganha. Não seja aquela pessoa que quer tirar vantagem sempre de tudo, né? Você está trabalhando num time, que o time tem um objetivo, e o objetivo do time vai ao encontro do objetivo da empresa. Então, se só o seu time sempre quiser ganhar, você não está jogando junto, na verdade, com o objetivo da empresa como um todo. Então, seja maleável, aprenda a negociar de forma que ambos saiam ganhando.
Isso pode acontecer quando você precisa de recurso financeiro, quando você precisa de um profissional específico no time, um profissional que é escasso. Então, tudo isso são situações que nos colocam em situações de negociação. Uma outra característica é não apontar o dedo, que isso também a gente fala bastante quando a gente fala de DevOps, né? A cultura sem culpa, o blameless. Vamos entender um pouquinho na prática como que a gente consegue aplicar essa cultura sem culpa. Porque quando as pessoas elas sabem que elas vão ser culpadas por alguma coisa, elas colaboram menos, elas arriscam menos. E as pessoas deixam de inovar, isso é prejudicial para a empresa. Ela deixa de ser competitiva no mercado a médio e longo prazo, porque as pessoas evitam inovar, evitam errar. Como que a gente consegue combater isso? Então, primeiro, com blameless pós-mortem. Né? Pós-mortem é aquela coisa, né? Você vai, ela teve um incidente, você entra na sala, o objetivo é você sair de lá sabendo, com todo mundo sabendo que você não é o culpado, ponto. Né? A gente tem que deixar de ter essa mentalidade e pensar que o objetivo de uma reunião de pós-mortem é encontrar o principal objetivo que causou aquilo e melhorar o sistema, né? Melhorar o processo como um todo para que aquilo não volte a ocorrer. Nunca o resultado de uma reunião pós-mortem deve ser que fulano deu uma dedada, fulano deu um comando errado e afetou o sistema. A gente não deve levar em consideração a teoria da maçã podre, né? Que se a pessoa errou, ela errou porque ela é má, ela é ruim, ela fez de propósito, ela quis prejudicar a empresa. E se ela é má, ela é ruim, eu tenho que tirar ela do time para ela não contaminar o restante. Então, uma das formas da gente evitar a cultura de culpa é essa, aplicando o blameless pós-mortem. Inclusive, essa semana eu estava num cliente no Rio de Janeiro, um cliente enorme de tecnologia, e eu achei muito engraçado. Eu falei, pessoal, eu vou usar isso como case quando for falar desse tema. Porque eles usam o ServiceNow para controlar chamado, né, incidente, e no formulário de incidente tem lá um campo, departamento que causou o incidente. Não tem nada mais direto do que isso, né? Só faltou botar o nome da pessoa que causou o incidente. E eles tinham isso lá porque o PLR deles estava atrelado à quantidade de incidentes que o time causou. Então, ninguém queria que tivesse incidentes do lado deles. Então, pensando de forma organizacional, na cultura da empresa, a gente tem que pensar muito bem em quais indicadores a gente vai usar no dia a dia, porque isso pode direcionar a uma cultura de culpa. Gestores possuem um papel fundamental na conscientização diária do time, a não apontar o dedo e realmente encontrar a causa raiz das coisas. E, no caso de avaliações de desempenho também, você pode ter uma atmosfera de hostilidade se pesar no bolso mesmo financeiramente a quantidade de incidentes que seu time causou, né, teoricamente. Tá, então, falando de aspectos culturais, foram esses pontos que eu acho que são bem práticos, que a gente pode começar a raciocinar como a gente aplica isso no dia a dia. Agora, falando de aspectos técnicos, né? O que eu recomendo é estudar a base para o DevOps. E eu vejo muita gente tendo dificuldade de começar a implementar DevOps porque não conseguem convencer a primeira barreira, ali, o seu próximo gestor, do que é DevOps, quais são os benefícios, como que faz, como que aplica. E a minha recomendação é entenda os fundamentos, né? Aprenda de onde vem o DevOps, que com esse tipo de informação fica muito mais fácil você convencer os seus gestores ou o time que você atua. O que a gente considera como sendo uma base para o DevOps? Né? O ágil, né? Métodos ágeis, o Lean, o XP, o Extreme Programming e infra-ágil. Pessoal, tem alguma coisa nova aqui? Tem alguma coisa que nasceu semana passada, ano passado, 2 anos atrás? É muito antigo isso daqui. O ágil, o Manifesto Ágil foi escrito em 2001. O Lean nasceu em 1990, foi descrito lá o documento do Lean. Alguém aqui nasceu de 1990 para frente? Quando vocês nasceram, o Lean já existia, não é novo. Não que vocês sejam velhos. Tem o Extreme Programming, que surgiu em 1999, que também é um método ágil de desenvolvimento, e infra-ágil, que talvez seja o mais recente aí, né, que tem aquela palestra conhecida do pessoal da Flickr, né, que foi em 2009. Agora, olha só, entrando um pouquinho mais a fundo de cada um dessa base, né? O ágil, por exemplo. O Manifesto Ágil ele é descrito em 4 valores e 12 princípios. Dá uma olhada em 3 dos princípios do Manifesto Ágil. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega adiantada e contínua de software de valor. Entrega contínua de software. Entregar software funcionando com frequência na escala de semanas a meses, que é o tempo de uma sprint, com preferência aos períodos mais curtos. Então, entrega de software funcionando. Funcionando para quem?
Do ponto de vista de quem? Do cliente, não do desenvolvedor testando na máquina dele. E software funcional é a medida primária de progresso. Então, lá em 2001, a gente já falava de entrega constante de software. Não é recente isso. O Lean. O Lean ele surgiu do método Toyota de gestão, que o método Toyota de gestão já existe aí desde 1900 e bolinha, né? Então, a filosofia do Lean, ela preza você mitigar, reduzir desperdícios no seu processo. Isso tem tudo a ver com o nosso pipeline, com a entrega de valor para o nosso cliente. A DevOps frisa muito isso, né? Como entregar valor rapidamente para o nosso cliente. E o Lean nos ajuda demais nisso, né? O objetivo do Lean é eliminar desperdícios nessa geração de valor. A gente pode considerar, por exemplo, o nosso pipeline de desenvolvimento. E o XP. Né? XP é um método ágil, nós vimos lá, existe desde 1999, ele foca na excelência da engenharia de software. Né? Então, quais são 5 práticas comuns? O TDD, teste depois do deploy, vocês já ouviram essa? Já ouviram essa? Não. Né? Desenvolvimento orientado a testes. Propriedade coletiva, então, eu não tenho um especialista numa funcionalidade na minha empresa, no meu time. Todo mundo sabe fazer tudo de funcionalidades de desenvolvimento. Eu não tenho um especialista do carrinho de compra, por exemplo. Se aquele cara sai do time, eu não consigo mais desenvolver nada do carrinho de compra. Então, todo mundo do time sabe fazer aquilo. Refatoração, né, melhoria contínua do código, integração contínua, então, em 1999, a gente já falava de integração contínua, do CI, e programação em par. E, por último, infraágil, né, que é esse método novo, né, um pouco mais recente, aí, que muda totalmente a forma que a gente trata a infraestrutura. A gente deixa de tratar a infraestrutura acessando um serviço, né, fazendo a gestão de um serviço, de um servidor, e passa a cuidar da infraestrutura como um todo. A gente passa a ver que não existe infraestrutura sem aplicação e aplicação sem infraestrutura, tudo é uma coisa só. A gente coda a infraestrutura da mesma forma que devs codam novas funcionalidades no sistema. Isso é um pré-requisito para a gente conseguir automatizar o nosso pipeline. E aspectos técnicos, né? Então, alguns aspectos aí que eu acho importante para vocês terem em mente aí para priorizar, né, nesse processo de transformação DevOps. Primeiro, cria um pipeline de implantação. O que envolve? Primeiro, controle de versão. Você tem que ter um repositório único de compartilhamento de código da infraestrutura e de tudo que você precisa para conseguir fazer o deploy da sua aplicação. Imagina que você está rodando na AWS e caiu uma região inteira lá que você estava hospedado. Você tem que ter condições de, com tudo que está no repositório, você conseguir subir sua aplicação numa outra região, né, com base no código que você especificou no repositório. Trabalhar com infraestrutura ágil, processo automatizado de compilação, então você tem que conseguir automatizar o seu processo para jogar numa ferramenta de integração contínua. Você tem que ter um serviço de integração contínua. E, por último, um serviço de entrega contínua ou implantação contínua, né? Mas aqui a gente já viu lá naquelas etapas que é mais para frente. Eu diria o que é fundamental para vocês pensarem aqui para iniciar o processo. Controle de versão, trabalhar com infraágil, um servidor de integração contínua. Integração contínua é a primeira barreira ali de qualidade que você consegue colocar no seu código, no seu time. E, já, com base na integração contínua, você vai ter que aplicar vários métodos aí de colaboração do time. Outro aspecto técnico, automatize seus testes. Vocês já viram essa pirâmide, né? A pirâmide de teste ideal e pirâmide de teste não ideal. Está no livro Manual do DevOps, essa planilha, essa pirâmide. Qual que é a regra? O que ele quer dizer? Que você tem que encontrar o erro, o bug no teu código, na camada de teste mais rápida e mais barata de ser executada, que, na grande maioria das vezes, são os testes unitários automatizados, né? Que é o teste mais rápido e mais barato de você executar. Se você está encontrando muito erro nas camadas mais acima, por exemplo, em testes manuais ou testes de interface, você consegue melhorar, otimizar um pouco mais o seu processo de testes para encontrar os bugs antes, né, de forma mais rápida. Quanto mais rápido você encontrar os bugs, você tem um feedback mais rápido e você também tem um pipeline mais rápido para ser executado. Tem uma telemetria eficiente. Então, telemetria é um nome bonito aí para monitoramento, né, para monitoria. Então, monitore infraestrutura, aplicação, banco de dados, seu pipeline, gere log de tudo, né? E, importante, os dados devem estar disponíveis para todo mundo, né? A gente está trabalhando com cultura sem culpa, livre de culpa, né? Ninguém vai apontar o dedo se caiu um servidor. Então, não tem por que você ficar escondendo informação. E, também, de alguma forma, tente fazer com que essas ferramentas se integrem. A gente sabe que, uma ferramenta só, você não consegue monitorar tudo, né?
monitorar a infraestrutura, monitorar a aplicação, banco de dados, mas de alguma forma você tem que conseguir integrar isso para você ter rastreabilidade e fica mais fácil de você conseguir identificar onde estão os problemas. Então era isso, pessoal. Eu queria deixar aqui para vocês 3 treinamentos gratuitos que a gente tem na Universidade Stabilis. A gente tem o DevOps Foundation, o Agile Scrum Foundation e o AWS na prática. Se alguém não conhecia, são gratuitos. Mais de 8.000 pessoas já fizeram esses treinamentos aí com a gente. Beleza? Então, era isso. Obrigado, pessoal.